Olá, tudo bom? Seguimos aqui com o estudo da lição da Escola Sabatina. O título da lição dessa semana é O Conflito por Trás de Todos os Conflitos. E o tema de hoje, domingo 19 de outubro, o Príncipe do Exército do Senhor. Aqui na leitura do livro de Josué, tem uma parte aqui no capítulo 5, que eu vou ler agora, que vem falando a respeito do momento em que o povo acaba de atravessar o Rio Jordão, né? Então, acabado de atravessar o Rio Jordão, o que acontece? Verso 13 do capítulo 5. Estando Josué ao pé de Jericó, levantou os olhos e olhou. Eis que se achava em pé diante dele um homem que trazia na mão uma espada nua. Chegou-se Josué a ele e disse-lhe: És tu dos nossos ou dos nossos adversários? Respondeu ele: Não, sou o príncipe do exército do Senhor e acabo de chegar. Então Josué se prostrou com o rosto em terra e o adorou. E disse-lhe: Que diz meu senhor ao seu servo? Respondeu o príncipe do exército do Senhor a Josué: Descalça as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é santo. E fez Josué assim. Esse texto, a lição vem até fazendo uma pergunta: em que contexto a conquista, né? Em que esse texto diz sobre o contexto da conquista de Canaã? O contexto aqui da conquista de Canaã, a princípio você poderia falar assim: bom, Josué acaba de atravessar, aí de repente aparece um homem e o homem está com uma espada nua. E Josué pergunta para ele: você é dos nossos ou dos adversários? Então ele fala assim: não, eu sou o príncipe do exército do Senhor. E Josué se prostra ali diante dele e o adora, né? E aí ele diz assim: olha, agora tira as sandálias dos pés, porque o lugar que você está é santo. O lugar em que Josué estava era santo, não porque Canaã era santa, mas porque ele estava diante da presença de um ser. E qual era aquele ser? Quem era ele? Bom, me recordando aqui, quando Daniel recebe a visita de um anjo e ele prostra diante desse anjo para o adorar, o anjo fala para ele assim: vê, não faça isso. Sou conservo teu e dos teus irmãos. Adora a Deus. O anjo não aceitou a adoração de Daniel. E esse anjo aqui, esse ser, ele diz assim: olha, o lugar que você está é terra santa. Assim como quando Moisés, na sarça ardente, também ouviu a mesma mensagem: o lugar que você está é terra santa. Tira as sandálias dos pés, porque a terra é santa. Não porque lá naquele monte da sarça ardente era santo, mas porque o próprio Deus estava ali. Então, nesse contexto aqui, nós entendemos primeiro que esse ser aqui não era ninguém menos do que o próprio Cristo. O Cristo pré-encarnado, ou seja, antes da sua encarnação. E uma outra coisa que vem nos mostrando é que era um momento ali de batalha. Eles estavam ali rodeando Jericó, ia começar uma batalha, e o povo de Israel não tinha armamento, não tinha condições bélicas, não tinha ali treinamento, era um povo, né, peregrino, não era treinado, não tinha armamento, não era treinado, não era de povo de guerra, e eles precisariam de ajuda ali como precisavam, né? Precisaram em todos os outros momentos. Então, Cristo chega neste momento para dar um suporte para eles, não para dar um suporte, para vencer a batalha por eles, né? Mas uma coisa que me chama a atenção aqui é porque, eu não sei se é comum para vocês, se vocês já entendiam dessa expressão, mas uma espada nua. Eu pesquisei aqui na internet o que significa uma espada nua. A espada nua significa que a espada está desembainhada, ela está fora da bainha. E se ela está fora da bainha é porque ela está pronta para ser usada. Então, o próprio Cristo chega aqui para guiar o povo de Josué no meio dessas batalhas,
E a lição vem trazendo ainda outros textos para explicar melhor quem é esse príncipe do exército do Senhor aqui. Inclusive mostra para a gente aqui no texto do livro de 2 Reis, quando o rei da Síria ficava sempre tentando armar uma cilada pro rei de Jerusalém ali, pro rei de Judá. E aí, sempre que ele armava a cilada dava errado. Até que o rei da Síria perguntou assim: quem é dos nossos aqui que está trabalhando a favor de Jerusalém? E aí alguns soldados falaram assim: ninguém, senhor. Mas é que eles têm um profeta lá, Eliseu, e Eliseu fica sabendo de tudo que o senhor pensa lá na câmara do senhor de dormir. Aí ele fala assim: onde é que Eliseu está para que a gente possa mandar prendê-lo? Aí fala: ele está lá na cidade de Dotã. E aí eles vão para prender Eliseu. Aí o servo de Eliseu fala assim: ai meu senhor, e agora estamos cercados. Aí Eliseu fala assim: não tema, porque são mais os que estão conosco do que os que estão com eles. E aí ele ora a Deus e fala assim: Senhor, abre os olhos desse meu servo. E aí os olhos dele são abertos e ele consegue ver milhares de anjos ao redor deles ali, protegendo eles de qualquer exército que viesse. Então esse contexto aqui era um contexto onde iria iniciar a batalha. E uma outra coisa interessante que a lição vem trazendo é que Josué pergunta para o homem: você é dos nossos ou é dos nossos adversários? E o homem fala assim: nenhuma das duas coisas. Né? Ele fala assim: não. Ele diz assim: não, sou o príncipe do exército do Senhor. O que essa resposta nos mostra também? Essa resposta nos mostra de que não era Deus que estava com Josué, era Josué que precisava estar com Deus. Deus não falou assim: olha, eu não sou dos seus e nem sou do deles, eu sou de quem estiver comigo. Na verdade, você estará comigo. E o que Josué fez? Ele confirmou essa escolha em estar do lado do Senhor. Como que ele confirmou? Prostrando diante dos pés de Cristo naquele momento ali e o adorando. E aí ele fala assim: tira as sandálias dos pés em reverência a mim, ao Deus Criador, porque eu estou aqui. E Josué faz isso em adoração ao nosso Deus. Então essas batalhas, uma coisa que me chamou muita atenção é esse detalhe da espada nua na mão do homem, né? Da espada nua na mão de Cristo, ou seja, a espada está pronta para ser utilizada. E nós sabemos também que, mesmo em meio às batalhas que a gente tem nas nossas vidas, esse mesmo Deus está disposto a nos livrar e a nos guiar também. Então vamos seguindo aqui com o estudo, porque como nós vimos ontem, hoje, essa semana e na semana que vem, nós vamos entender melhor a respeito desse Deus das batalhas. Tá bom? Vamos orar? Senhor nosso Deus, obrigado mais uma vez pelo estudo da Tua Santa Palavra, pelos Teus ensinamentos. Obrigado porque o Senhor está sempre pronto a guerrear por nós e nós te pedimos que nos ajude com o Teu Santo Espírito a aceitarmos estar do Seu lado. Sabemos que o Senhor é o Deus que nunca perde uma batalha e nós queremos, Senhor Deus, fazer parte das Suas vitórias. Esteja conosco, perdoa os nossos pecados em nome de Jesus. Amém. Então é isso, que esse Deus maravilhoso também seja o seu Deus, que você esteja do lado do Senhor dos Exércitos. Fique com Deus e tenha um bom dia.